trazer mais um conteúdo aqui para assistir junto com vocês, que é uma entrevista da Petra Costa, né? Comentando na Brasil de Fato sobre o seu documentário. Eu vi que alguém botou aqui no chat, ó, aqui, ó, Rafael Christian Neto, agora falta aprender o Cúmplice Malafaia. Esse documentário da Petra Costa, o Apocalipse nos Trópicos, que é um documentário que já está disponível. A Petra Costa fala exatamente dessa questão das igrejas neopentecostais na política, né? Eu quero trazer para comentar junto com vocês aqui essa entrevista da Petra Costa. Não assisti ainda o Apocalipse nos Trópicos, quero ver quem é que já assistiu aí, né? Ó, o Fabinho aqui, ó, já acompanho o IELA, Nildo Ourix, excelente, o Nildo Ourix é o presidente, né, lá do IELA, né? Marcelo Duarte, conheço as think tanks, se não me engano, uma delas é o Instituto Mises. Exatamente, o Instituto Mises, um dos fundadores é o Paulo Guedes, Marcelo Duarte. Um dos fundadores é o Paulo Guedes. Daniel Marques Santista, conspirações terríveis, Portinho. É isso aí, é isso aí. Sueli Bueno, aprovar o desmatamento. Bem, uma das coisas que o Trump vai investigar para punir com sanções exatamente um dia antes da aprovação, ou seja, a direita está traindo o país junto com Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Vamos para essa entrevista aqui, então, da Petra Costa. Vamos assistir junto aqui, a gente vai repercutindo. Esse novo filme que a gente fez, chamado Apocalipse nos Trópicos, ele surge no processo do Democracia em Vertigem, que é o meu último documentário, em que eu vou para Brasília, em 2016, para entender o que está acontecendo com a democracia brasileira. E aí eu entro no Congresso Nacional, na véspera do impeachment, e sou surpreendida pelo Cabo Daciolo e várias fiéis que estavam com ele, abençoando as cadeiras do Congresso e pedindo que Deus instaurasse, né, um governo divino. E eu perguntei o que vai acontecer com a democracia brasileira. Ele falou isso: os ímpios vão cair e os cristãos vão, né, governar. Para mim aquilo foi muito surpreendente, isso acontecer na sede, né, da nossa democracia. E não só isso, como em seguida ele me evangelizou, assim como toda a equipe, pediu para aceitarmos Jesus e me presenteou com uma Bíblia. Foi como se um portal se abrisse naquele momento para o que as placas tectônicas que já estavam mudando, né, embaixo dos nossos pés, a gente não estava percebendo. O Brasil se tornou um país onde 30% da população é evangélica, 20% do Congresso já é ocupado por deputados evangélicos. E muitos desses, eu fui descobrir nessa investigação, tem uma teologia que é a teologia do domínio. Abertamente ou não, eles pregam que cristãos tomem o poder. Se executado até o fim, nos levaria a chegar a virar uma teocracia, a deixar de ser uma democracia. Uma conversa que é muito iluminadora também no filme é um momento em que eu falo com o pastor Silas Malafaia e ele fala que a democracia é a vontade da maioria. Eu digo, não, mas a democracia no Brasil não pressupõe também o direito das minorias, né? E é isso justamente que está em jogo se a gente virar uma teocracia. Se a gente continuar nesse caminho, as minorias vão perder os seus direitos. E uma descoberta também muito interessante foi que eu não sabia, mas a separação entre igreja e Estado foi inventada por cristãos para proteger os cristãos de perseguição religiosa. E é isso que a gente está correndo o risco de perder. E quem vai sofrer são os próprios cristãos ou outras minorias religiosas, se esse processo for bem sucedido. Interessante, né? Interessante as constatações que a Petra Costa traz, né? E essa introdução sobre esse tema que está ponteando esse filme dela, que é um filme importante, né? Chega num momento importante, mais um filme importante da Petra Costa, né?
papel dos Estados Unidos na evangelização brasileira, né? Um grupo de lobby americano chamado A Família, The Family, enviou missionários americanos para o Congresso brasileiro para evangelizar congressistas desde os anos 60 até o fim da ditadura militar. Então imagina, missionários americanos indo para o Congresso sob a máscara de que eles iam ensinar inglês, quando na verdade eles queriam converter congressistas brasileiros. E também faziam os cafés da manhã de oração nacional, que durou todo o período da ditadura militar, além de um programa de envio de milhares de missionários americanos. Por quê? Porque o Kissinger, e assim como que era o secretário de Segurança americano, também de Relações Exteriores, ele e outras pessoas do governo americano tinham visto que a Igreja Católica, com a teologia da libertação, estava se alinhando muito com movimentos de esquerda que eram contrários aos interesses americanos. E existiu... Quantos anos de cadeia deveria dar aquela foto ali, né, pessoal? Deixa eu até voltar um pouquinho. Essa foto aqui, ó. Quantos anos, quantos milhões de pessoas assassinadas pelo mundo em decorrência dessa turminha aqui, ó. Nixon, Henry Kissinger, né? São os caras que arquitetaram as piores guerras do mundo nas últimas décadas ali do século XX, né? Teve Vietnã, teve Afeganistão, né? Ataques aqui na América Latina, né? Essa turminha aí que ao mesmo tempo estava construindo este projeto de utilização da religião na política, né? As pessoas do governo americano tinham visto que a Igreja Católica, com a teologia da libertação, estava se alinhando muito com movimentos de esquerda que eram contrários aos interesses americanos. E existiu uma ideia de que o Brasil se tornasse, então, um país possivelmente evangélico para não ter essa influência subversiva, né, que eles achavam da Igreja Católica. Jonathan Santos aqui, ó, é o que eu sempre digo, o neopentecostalismo é algo inventado pelos Estados Unidos para promover o domínio do povo, não é uma religião, é uma ferramenta, assim como o liberalismo. Então, tá fechando justinho aqui, né, Jonathan? Essa questão que o Bob Fernandes trouxe antes, né, dos institutos liberais, dos think tanks, com essa questão aqui do neopentecostalismo criado lá nos Estados Unidos, né? Ferramentas do imperialismo para oprimir a classe trabalhadora. É disso que se trata. E foi um plano que foi muito bem sucedido. Quando a gente começou o documentário, se dizia que isso era uma teoria da conspiração, mas a gente encontrou documentos que provam que foi um esforço concertado que durou décadas. O Billy Graham, que é o Papa protestante evangélico, quando ele foi para o Brasil em 1974, fez grandes cultos no Maracanã, o regime militar televisionou isso em todos os canais. Olha só. Então foi uma comoção, né? E isso gerou impactos que eu acho que a gente não começou a arranhar a superfície. E acho que, em geral, a gente sabe muito pouco no Brasil quais foram as ações da CIA durante essas décadas, né? Diferente de outros países onde isso já veio a público. Acho que ainda vai se revelar, mas depende muito de mais ações de jornalistas investigativos brasileiros, né? A gente tentou achar outros documentos, mas muitos continuam classificados, o que mostra que provavelmente existem ações em andamento. O plano de Silas Malafaia é a ocupação de cada vez mais... Eu brinco que o Malafaia é um homem com um plano. E assim como grande parte das lideranças evangélicas que estão alinhadas com o bolsonarismo, né? E esse plano é o domínio. E isso já está sendo muito bem executado. Por exemplo, a ANAJURE, que é um órgão de lobby dentro do Congresso, está constantemente
lutando por pautas cristãs, eles têm uma tecnologia muito sofisticada assim que algo é discutido na Câmara dos Deputados, as palavras-chave, aborto, LGBT, eles saltam e vão para lá para não deixar que aquilo passe. E esse movimento, o Malafaia nos contou, começa em 2011, quando o Supremo decide, né, por passar a lei que criminalizava a homofobia. Onde houve essa tentativa, né, de passar essa lei que criminalizava a homofobia. Foi a primeira manifestação que o Malafaia organizou na frente do Supremo, que aparece no filme. E isso se dá num nível de capilaridade imensas. A gente viu, né, os pastores, eles fazem campanhas para os deputados, os conselhos tutelares, né, assim, é uma capilaridade muito bem organizada. O Malafaia tem planos de criar universidades, tem desejos de ter uma presença em escolas. E isso está alinhado com outro movimento que cresceu muito no Brasil nos últimos anos, que é o movimento da extrema-direita, né, expresso também por grupos como o Brasil Paralelo. Então, a capilaridade que o movimento progressista já teve, muito forte nos anos 70, com a teologia da libertação, deixou de existir em grande parte, e essa nova força da religião fundamentalista da extrema-direita que está tomando o seu lugar com uma rapidez vertiginosa. O plano de Silas Malafaia é a ocupação de cada vez mais espaços. Durante os governos do PT, a população evangélica cresceu 129%. E acho que isso se deve a vários fatores. Entre eles, assim, o PT facilitou muito a aquisição de rádios, TVs, né? A Record News, por exemplo, o Lula inaugurou junto com a Edir Macedo. O PT colaborou com esse crescimento até mais do que o governo Bolsonaro, de muitas formas. E aconteceu um fenômeno que você fala também, de que a inclusão social de grande parte da população, a redistribuição de renda, não foi acompanhada por uma formação política, por uma compreensão de que isso eram políticas de Estado, né, para acabar com uma desigualdade secular. E quem acabou fazendo essa formação política, quem estava nas comunidades fazendo um processo de formação política, de coach profissional, eram os pastores evangélicos, em grande parte, né? Então, Deus e a igreja acabou levando parte, acredito, sim, desse crédito para essa mudança social que o Brasil teve, pela falta dessa penetração que a esquerda perdeu. O Malafaia projetava que os evangélicos seriam 30%, acho que até antes de 2030, e isso não se realizou. O porquê, né, dessa lentificação do crescimento está por ser estudado. Assim. Um fenômeno que a gente sabe que tem acontecido é um aumento do número de desigrejados. E muitos desses também eu acho que se revoltam contra o excesso de politização da religião. Isso aqui é interessante, né? O número de desigrejados crescendo cada vez mais. Quem fala muito sobre isso aqui no canal é o programa Microfonia, um programa que a gente tem todos os domingos às 9 da manhã com o Bruno Lima Rocha, Carla Holland e o Elias Aredes. Até me diga no chat aqui, quem já assistiu o Microfonia aqui na Voz Trabalhadora? É um programa, o Elias Aredes e a Carla Holland são desigrejados, por isso que eu me lembrei disso que ela falou agora, e é um dado interessante, porque ele comprova que a estratégia desse neopentecostalismo não está funcionando no Brasil. As pessoas que frequentavam igrejas estão saindo da igreja por causa dessa questão dessa tentativa de lavagem cerebral que a extrema-direita tem feito dentro das igrejas evangélicas. Isso aqui é um dado interessante para nós. Esses desigrejados, a maior parte, muitos são progressistas, como o Elias Aredes e a Carla Holland, que fazem o Microfonia aqui na Voz Trabalhadora, né? E outros não são, talvez não sejam progressistas, mas são pessoas que não querem ver a política
entrando e influenciando a questão da sua igreja, né? Eles falam que estão indo para o culto não para ouvir sobre política, mas sim sobre Deus, sobre a fé. Mas eu não menosprezaria a força, porque a força tanto da extrema-direita quanto do fundamentalismo religioso vem da determinação também, do fervor, né, da crença e de sentir que você está carregado com um ímpeto revolucionário de consertar o que está errado na sociedade. Em 2022, 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. Esse foi um número maior que qualquer outro segmento da população. Então, essa força da união e da determinação, mesmo que os números não cresçam, nos Estados Unidos a gente vê, né? A força evangélica na política começou lá nos anos 70, com a ideia de criar uma maioria moral, que não permitiria que políticas progressistas, primeiramente raciais, a grande revolta deles foi contra uma lei na Suprema Corte que proibia a segregação nas escolas. Isso não seria uma pauta que seria vendável, então eles decidiram criar a pauta do aborto, porque antes eles eram a favor do aborto. E a partir de então eles elegeram o Reagan, né? O Reagan foi o primeiro presidente a ser eleito graças ao voto evangélico, e o Trump também, e são 30%, vem diminuindo, mas mesmo assim eles têm a força para eleger um presidente, né? Para fazer a diferença para a eleição de um presidente. Tá aí, ótima matéria, né? Resistência aos tiranos é obediência a Deus. Tem ali um chifrudo ali, né? Com um cartaz. Muito bom a entrevista da Petra Costa, né? Quero assistir esse filme Apocalipse nos Trópicos, que já está disponível. Quem já assistiu, me diga aqui nos comentários. O Vinícius está dizendo aqui, ó, que já assistiu o Microfonia aqui no canal, né? Todos os domingos às 9 da manhã, Microfonia aqui na Voz Trabalhadora, recomendo. Fábio aqui, ó, as religiões surgiram para serem grandes negócios políticos. O Santiago aqui, ó, a esquerda é hegemonizada pela pequena burguesia e não tem como chegar às periferias sem quadros periféricos. Isso é importante, né, Santiago, que tu traz, né? É uma esquerda, a gente precisa ter mais quadros na vanguarda da esquerda, oriundos da periferia, né? Oriundos do chão de fábrica, como é o caso do Lula, né? O Lula é quase que um caso isolado, né? Por exemplo, no PT, hoje em dia, né? O PT ele é formado pela maioria dos quadros do Diretório Nacional, dos parlamentares, são quadros da pequena burguesia, né? São advogados, são médicos, são, enfim, profissionais liberais, e não são esses quadros periféricos que a gente necessita muito na esquerda brasileira, né? Muito mesmo. Laura Charaf, ainda bem que há essa reação contrária, né? O Orlando Balbino nos alertou que o não igrejados é o correto, né? É mais correto que desigrejados, né? Traidores do povo brasileiro, PL e PSD, diz o Ciro Santana aqui, ó. O Marcelo Duarte não sabia que o Paulo Guedes era um dos fundadores do Mises. Pois é ele mesmo, ele mesmo. O Fabinho dizendo que acompanha sempre que pode o Microfonia, ó, é muito bom mesmo, né? Elias Aredes, Carla Roland e o Bruno Lima Rocha. Recomendo aí para quem não assistiu ainda, domingos às 9 da manhã. Os programas ficam arquivados, né? Quem quiser assistir o último, por exemplo, do último domingo, que eles comentaram os quinta colunas do bolsonarismo, né? Tá arquivado aqui no canal. Microfonia, pesquisem em Voz Trabalhadora, Microfonia. Vinícius aqui, ó, Pastor Henrique Vieira é ótimo, não é da mesma igreja e religião que a minha, mas admiro muito ele. Perfeito, excelente, Pastor Henrique Vieira, né? Fábio, inclusão por lavagem cerebral. Orlando Balbino, a maioria moral, os outros são imorais. Vinícius, excelente a live de hoje, parabéns. Obrigado, camarada, obrigado. Espero que eu tenha conseguido substituir aqui o nosso líder do Giro de Notícias, Thiago Suma, né? Com um nível mínimo, né?
Jonathan Santos, ó, Santiago está certo, eu sou da periferia e de origem operária. Eu não vi a esquerda, só fui ver eles no DCE, quando eu entrei na faculdade. As pessoas da periferia não se veem na esquerda atual. Esse é um debate fundamental. E aqui na Voz Trabalhadora, a gente defende que os quadros da periferia, os quadros operários, sejam elevados, digamos assim, né, Jonathan? Sejam apoiados, né? É por isso que a gente traz tanta coisa aqui de um Renato Freitas, dos quadros aqui da Karen Santos, aqui de Porto Alegre, o Matheus Gomes, né? A gente precisa elevar esses quadros, fazer com que esses quadros se tornem conhecidos e se destaquem na grande política, né? Porque são esses quadros os verdadeiros quadros da esquerda. A pequena burguesia, os profissionais liberais, tem que ser um apoio para que essa turma ocupe os grandes espaços da política nacional. Porque é isso que o Jonathan Santos fala aqui, ó, as pessoas da periferia não se veem na esquerda atual, não se veem numa esquerda elitizada, numa esquerda aburguesada, digamos assim, né? Encarnação Melgar aqui, ó, dando um apoio. Tereza Marques, graças ao bom Deus, não tem que funcionar mesmo essa igreja, essa gente é perigosa. Jonathan Santos, esquerda só se fortalece na classe média pelo nacionalismo, não tem outra forma. É isso, né?